Deu branco em francês. E agora? Nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas para resolver esse problema de uma vez por todas. Será que isso já aconteceu com você? Na hora de falar francês, começou a bater aquela suadeira, a dar aquele nervoso, aquela angústia, aquela ansiedade, e tudo aquilo que você programou para falar simplesmente fugiu, foi embora, você não sabe para onde foi parar aquele francês, porque deu branco total e você só faz travar quando você abre a sua boca para falar francês. Fique tranquilo, fique tranquila. Isso também já aconteceu comigo e hoje eu sou fluente em francês. E isso acontece com muitos estudantes de francês. É muito mais comum do que você imagina. É totalmente natural no início do aprendizado a gente ter esse nervoso. Por isso que eu vou te dar essas 7 dicas essenciais. Para você evitar travar na hora de falar. E 2, para caso vocês venham a travar, apesar das dicas que eu vou te dar para evitar, que você consiga se sair bem e desenrolar a conversa, apesar da travação. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. E esse é o seu canal do francês da vida real, Afrancesados. Se você é novo, nova por aqui, ou se você ainda não se inscreveu, não esquece de apertar no botão vermelho para não perder nenhum vídeo e também de ativar o sininho. Vamos lá agora para o vif du sujet. Vamos entrar agora no nosso assunto. Eu vou começar dando dicas de como você conseguir desenrolar a conversa quando acontecer de você travar. E na segunda parte desse vídeo, eu vou dar dicas para você evitar travar, ou seja, para você fazer antes mesmo de conversar em francês. Então, fica até o final nesse vídeo, porque as dicas aqui vão ser essenciais. A primeira dica que eu tenho para te dar, quando der um branco em francês, é você usar trejeitos. Como assim, Roberto, usar trejeito? Quando a gente está falando português e a gente está buscando as palavras, acontece isso também com a gente falando português, né? Quando a gente está buscando as palavras, a gente tem o nosso trejeito em português do Brasil, que é ficar buscando a palavra. Então, a pessoa na nossa frente sabe que a gente está pensando e não vai ficar inquieta ou se apressando ou sem saber se você entendeu, se você... Ela está vendo que você está buscando a palavra, ela vai esperar pacientemente ou não. Enfim, depende da pessoa. Em francês também tem um trejeito para você mostrar que você está pensando. E esse trejeito é esse aqui. Eu tentei traduzir aqui por escrito. É assim que você vai falar. Faz a boca do O e fala aí. Eu vou dar um exemplo agora dentro de uma frase. Claro que vai ficar bem meio travada a fala se você fizer isso várias vezes, mas isso pelo menos vai mostrar para a pessoa na sua frente que você está pensando e que você quer manter a conversa, que você simplesmente não ficou calado, calada e que a conversa acabou por ali. Então, um exemplo prático com esse E. Je voudrais une carafe d'eau, s'il vous plaît. Je voudrais, eu gostaria de, pensando, une carafe d'eau, uma jarra de água gratuita no restaurante, olha a dica aqui. S'il vous plaît, por favor. Je voudrais une carafe d'eau, s'il vous plaît. Isso é super francês. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica é simplesmente você pedir ajuda. A gente tem muitas vezes essa percepção como estudante de francês que a gente precisa saber de tudo, a gente precisa ter uma desenvoltura no francês digna de um nativo, que é aquela pessoa super confiante, super eloquente, que fala super bem. Gente, às vezes até em português a gente trava, tem situações que deixam a gente nervoso, nervosa. Imagina em francês. Então, qual é o problema de você pedir ajuda? Isso ajuda a manter a conversa. Quando você solicita para aquela outra pessoa que ela auxilie você a continuar conversando, que ela auxilie você a encontrar a palavra, encontrar a frase, encontrar a expressão que você não está conseguindo encontrar porque deu branco na hora de falar. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode, por exemplo, se a pessoa compartilha de uma outra língua com você, se ela fala uma outra língua como você também, português, ou inglês, ou espanhol, ou qualquer outra língua que vocês falem em comum, você pode fazer a pergunta: como se diz, e você fala o nome da coisa nessa língua que vocês dois falam, em francês. Como é que você vai dizer isso em francês? Comment on dit déjà?
jarra de água da torneira en français. Como on dit déjà a palavra, em português ou em inglês, en français. Esse como on dit déjà significa como é mesmo que a gente diz, ou seja, você está mostrando para a pessoa que você sabe dizer, mas que na hora você esqueceu. Como on dit déjà en français. Anota no teu caderno e treina em voz alta também, porque isso também vai te ajudar a internalizar isso que eu estou falando aqui no vídeo para você conseguir usar na hora que der o branco na conversa em francês. Ah, mas a pessoa não fala nem português, nem inglês, nem espanhol, nem enfim, a outra língua que eu falo, essa pessoa não fala. E agora? Uma outra coisa que você pode fazer é tentar explicar. Às vezes você vai ter que dar 10 voltas ao mundo para explicar aquela palavra que você esqueceu. Afinal, é uma palavra que você precisa usar para falar daquela coisa e você esqueceu. Então, você precisa explicar, dando voltas, e a pessoa vai te ajudar e vai dizer a palavra. Por exemplo, no nosso exemplo aqui de Carrefour, a gente poderia dizer, como on dit déjà, como é mesmo que a gente diz, que la bouteille d'eau est gratuite dans le restaurant. Como é que a gente diz mesmo que a garrafa de água é gratuita no restaurante? Então, aqui eu quero dizer carafe d'eau. Eu tive que explicar o conceito de carafe d'eau, que é a jarra de água gratuita da torneira. Então, como on dit déjà que la bouteille d'eau est gratuite dans le restaurant. Tá, Roberta, mas na hora eu travo e como é que eu vou? Esqueci uma palavra, como é que eu vou conseguir dar essa rebuscada toda indo atrás de explicar? Às vezes é até mais fácil a gente explicar, às vezes as palavras para explicar são mais simples do que a palavra que a gente está buscando. Então, isso pode ser também uma opção. Outra coisa também é que às vezes a gente lembra de uma palavra e a gente quer falar o oposto daquela palavra. E a gente não lembra do oposto. E aí você pode simplesmente perguntar, pedir ajuda e falar. Quel est le contraire de? Qual é o contrário de? Por exemplo, você lembrou da palavra, não sei, fácil. Só que aí, o que você está procurando é difícil. Aí você pode falar. Quel est le contraire de facile? Eu vou mostrar aqui. Quel est le contraire de facile? Quel est le contraire de facile? Aí a pessoa vai dizer difícil. Ok? Outra coisa que você pode também é perguntar por um sinônimo, porque às vezes você lembra de uma palavra que é quase aquilo que você quer dizer, mas não é exatamente. Então você pode perguntar quel est le synonyme de? Qual é o sinônimo de? Quel est le synonyme de? Você pode usar também o déjà, como eu já falei, né? Qual é mesmo? Quel est déjà le synonyme de? Quel est déjà le synonyme de? E aqui, por exemplo, você pode dizer quel est le synonyme de difficile? Qual é o sinônimo de difícil? Aí a pessoa vai responder compliqué, complicado, complexo, complexo, dur, dur, que é difícil mesmo, é um sinônimo realmente muito coladinho. Quel est le synonyme de? Uma outra ajuda que você pode pedir não é obrigatoriamente para a pessoa que está na sua frente. Você pode pedir ajuda aos universitários. Você pode pedir ajuda ao seu celular, para a internet. Você pode falar para a pessoa que você está procurando na internet. Você pode dizer, une minute, je veux regarder sur Google. Une minute, je vais regarder sur Google. Um minutinho, um minuto, eu vou olhar no Google. Ou um minuto, eu vou olhar no chat GPT. E aí você pode perguntar qual é o sinônimo, qual é o oposto. Você pode pedir para o Google traduzir para você, o Google Tradutor, o chat GPT, colocar lá como dizer em francês e colocar lá a frase que você quer. E você pode fazer isso rapidinho. Isso é uma forma de você falar francês e você não ficar usando aquele tradutor que fala por você, que você fala em português e o tradutor fala em francês. Claro que no momento de desespero, isso pode ser uma opção. Usar o Google Tradutor falando em português na sua voz e ele soltando a voz em francês. Mas o nosso objetivo aqui não é a gente usar o tradutor falar por você. É você usar de artimanhas, usar de jeitinhos para você manter a conversa e você mesma falar em francês, praticar e melhorar o seu francês. Não é verdade? Aqui o exemplo que eu dei, né? Une minute je vais regarder sur Google, une minute je vais regarder sur ChatGPT, certo? Então aqui a pessoa vai ajudar você a se expressar melhor ou a tecnologia vai ajudar você a se expressar melhor. A terceira dica para você
destravar a conversa na hora que der o branco é você escrever. Às vezes a gente entra em pânico, a gente esquece que a gente tem em mãos aqui um celular que a gente pode escrever, que a gente tem em mãos também, às vezes, um papel, uma caneta, algo super simples para ajudar. Às vezes você sabe como é aquela palavra por escrito e você esquece a pronúncia, ou você está tão nervoso, nervosa, que você não consegue falar em francês. E às vezes isso ajuda você também a, opa, é isso aqui que eu tenho que falar, a pessoa entende porque você escreveu, e aí você também vai destravar, porque você viu que você tem aquele conhecimento em você, porque afinal você escreveu, então você também é capaz de falar. E aí nisso você basta falar assim, je vais écrire, je vais écrire. Eu vou escrever. Se você quiser, você pode dizer assim também, désolé, je vais écrire. Désolé significa desculpe, né? Désolé, je vais écrire. Desculpe, eu vou escrever. E aí, vamos agora para mais uma dica, que é uma dica que, assim, pode parecer óbvia, mas na hora de falar, a gente acaba esquecendo. É falar sem pressão. Qual é a pressão? Qual é a grande catástrofe que pode acontecer se você errar na hora de falar em francês? Qual é a grande, meu Deus do céu, o fim do mundo que vai acontecer se você errar a pronúncia, se você errar alguma conjugação de verbo, se você errar algum ponto gramatical, ou se você falar uma palavra que não é exatamente o que você quer, mas é parecida? Qual é o grande problema? 99,999% das vezes não tem nenhum grande problema, apenas uma pressão surreal que a gente coloca na gente em ser perfeito, em ser perfeita, porque a gente vai se sentir incapaz, a gente vai se sentir menos porque a gente cometeu um erro. Mas errar faz parte do processo de aprendizagem de francês. É errando que a gente vai se aperfeiçoar, que a gente vai melhorar. Eu não conheço ninguém que chegou na fluência sem errar antes, sem cometer erros, sem cometer gafes. Tudo isso faz parte. Inclusive, quando você erra e um francês, uma francesa corrige você, isso vai colar na sua memória. São geralmente esses erros, pelo menos para mim, esses erros que eu cometi, as gafas que eu cometi, que me permitiram nunca mais errar aquilo. Porque teve aquele contexto de conversa, às vezes da pessoa achar engraçado aquela gafe que eu cometi, daquela pessoa se sentar, às vezes ser bem didático, o francês ajudar você, aquela pessoa desconhecida que você achava que ia, meu Deus, rir da sua cara, ou falar, meu Deus, que pessoa é essa errando o francês. Aquela pessoa que você achou tudo isso, ela está te ajudando a falar francês, ela está inclusive te admirando porque você fala a língua dela, e muitas vezes essa pessoa, o francês, a francesa, não fala nenhuma outra língua estrangeira. É você que está arrasando, você que aprendeu francês, é você que está realmente estabelecendo a comunicação com essa pessoa graças ao seu esforço, porque você decidiu aprender francês. Então, fala sem pressão, errar faz parte do processo. Aprender é isso mesmo. Então, quer dizer que eu vou sempre falar errado? Não, porque você vai estar num processo de aprendizado, a pessoa vai te corrigir, e também se você tiver com um professor, com uma pessoa que está te guiando, que vai corrigir os seus erros, como, por exemplo, a gente faz com nossos alunos no curso de francês, Método Afrancesados, que tem um suporte para tirar todas as suas dúvidas e corrigir os seus erros, você está errando, corrigindo, aprendendo e melhorando de forma contínua e progressiva. Também tem uma coisa que deixa muitas vezes a gente um pouco nervoso, é quando uma pessoa fala e a gente não entende, principalmente por conta, às vezes, dessa pressão e desse nervosismo. Mas isso acontece em português também, de a gente estar nervoso, nervosa, se embananar na hora de falar, ou a pessoa fala e a gente está tão nervoso, tão preso no nosso pensamento que a gente não prestou atenção e acabou, né, perdendo o que a pessoa falou. Isso acontece também em francês e vida que segue. Errar faz parte do processo. Pergunta para a pessoa, pede para a pessoa repetir. Eu vou até escrever aqui como é que a gente pede para a pessoa repetir. Você cola assim, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor. Vamos agora para as dicas. Essa, para mim, é a parte mais importante do vídeo, que são as dicas para você evitar ter branco na hora de falar. Mas como é que eu vou evitar? Eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu já vou te dizer aqui. Vão ser 3 dicas muito essenciais para você evitar ter branco. Pode acontecer de você ter branco mesmo tendo seguido essas dicas? Pode, mas o branco ele vai ser muito, muito, muito menos do que se você não seguir essas dicas.
A primeira dica, que no caso vai ser a quinta dica desse vídeo, é aprender o francês da vida real. Como assim, Roberta? É simplesmente você focar os seus estudos de francês unicamente no francês da vida real. Isso porque quando você aprende o francês que é usado no cotidiano pelos nativos, focando nas frases e nas estruturas que são realmente mais úteis e usadas pelos franceses, você está fazendo a imersão direto ao ponto. Você está mergulhando direto na fonte, direto no francês que você vai precisar falar e que você vai ouvir pelos nativos. Então, o que isso significa? Que você vai entender muito melhor quando falarem para você. Se você entender melhor, você vai ficar muito menos nervoso, muito menos nervosa, porque você entendeu o que o interlocutor, o que o francês, a francesa está falando. E você vai também aprender direto a falar o francês no ritmo natural, com vocabulário natural, o francês da vida real, o francês realmente como ele é usado. E não aquele francês travado, escolar, aquele francês que parece às vezes até robótico e que quando você fala, às vezes causa um pequeno sorriso, que não é uma coisa jocosa, mas as pessoas acham interessante o estudante tá falando em um francês que é tão escolar, tão de livro, que não é o francês da vida real. E às vezes pode causar um sorriso, o francês achar uma graça, isso pode até desestabilizar você. Então, foque seus estudos no francês da vida real. Dessa forma, você vai ficar muito mais confiante na hora H e você vai ficar muito mais preparado, mais preparada. Por quê? Quando você estuda o francês da vida real, você está simulando as situações, as frases, o que você vai de fato viver e precisar falar e precisar comunicar em francês quando você estiver na França ou em qualquer outro país de língua francesa. Então, muitas vezes o estresse e a trava e o branco é porque a gente está estudando da forma errada, a gente está estudando regras de gramática, decorando tabelas, decorando lista de vocabulário por tema. Ah, hoje eu vou aprender o vocabulário da família, dos membros da família. Amanhã eu vou aprender o vocabulário dos cômodos da casa. E aí, o que é que isso acontece? Você está setorizando esses conhecimentos no seu cérebro, e para você formar a sua frase, você precisa ir lá buscar em cada um desses setores. Isso demora muito mais tempo para você conseguir falar. O seu cérebro demora muito para buscar essa informação e depois juntar elas numa frase. Isso dificulta muito na hora de falar. Então, é muito mais fácil você aprender direto o francês da vida real, você aprender frases que você vai usar na vida real e estruturas, como a gente chama no método afrancesados. O que são estruturas? São blocos de frase que você vai usar para fazer o seu Lego do francês. Por exemplo, aqui no início do vídeo, a gente viu o je voudrais. O je voudrais é um bloco, é uma estrutura. Por quê? Você vai aprender o je voudrais, que significa eu gostaria de, e depois você pode completar com várias outras coisas em várias situações. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Uma jarra de água. Você pode falar qualquer outra coisa. Un fromage. Você pode falar que você gostaria, por exemplo, de experimentar uma roupa. Je voudrais essayer ce vêtement, s'il vous plaît. Então, com a estrutura je voudrais, você pode formar o seu Lego do francês com várias outras partes de frase para você realmente formar suas frases e fazer frases diferentes em diferentes situações. É isso que a gente faz no curso de francês Método Afrancesados. A gente te ensina o francês da vida real e a gente vai te mostrar nos detalhes as estruturas mais úteis e mais usadas no francês da vida real para que você consiga formar suas frases rapidamente, desde o início do aprendizado, para que você consiga não só entender o que os franceses falam, porque eles usam essas estruturas, como também que você consiga formar suas frases com facilidade e sem travas. E é isso, se os nativos, se os franceses falam, escutam, leem, escrevem e pensam o francês da vida real, por que é que você aprenderia outra coisa para ser fluente em francês, para falar francês com naturalidade? Não faz sentido você ficar aprendendo regra de gramática, aprendendo francês escolar, se o que você precisa para se comunicar com os franceses é o francês da vida real. Então, aprenda o francês da vida real direto na fonte, que é o que a gente faz no curso de francês Método Afrancesados. A outra dica que eu queria te dar para você evitar travar, evitar dar branco na hora de falar, é você anotar as frases completas no caderno, quando você estiver aprendendo francês. Ah, Roberta, como assim? Eu já vi muita gente, inclusive eu cometi esse erro no início do meu aprendizado, anotar palavras soltas. Por exemplo, você aprendeu uma frase, je voudrais une carafe d'eau, s'il vous plaît.
Ao invés de você anotar a frase inteira, às vezes você até anota a frase, mas você vai anotar je, aí você coloca do lado eu, voudrais, gostaria. E aí, quando você vai revisar, você acaba revisando as palavras soltas. Só que na hora de falar, você não precisa de palavras soltas, você precisa de quê? Estruturas para fazer o seu Lego do francês e frases completas. Então, eu recomendo que na hora de estudar, você anote frases completas e que você, por exemplo, nessa frase tem uma estrutura importante, como je voudrais, você pode circular essa estrutura je voudrais e colocar outros exemplos com essa estrutura, para na hora de revisar também, você revisar com situações diferentes essa estrutura. Inclusive, se você está com uma viagem prevista para a França, ou se você vai fazer um intercâmbio, vai trabalhar, tem uma reunião de trabalho, enfim, tem qualquer situação que você sabe que vai precisar usar o francês, você pode, inclusive, pegar um mini caderninho e anotar as frases que você acha que vai precisar falar nessa situação, porque você pode não só revisar várias vezes, falar em voz alta, ler aquelas frases que você vai precisar usar, como também você pode levar aquilo no bolso, na bolsa, para você colar, para você filar na hora de falar. Isso também pode ser uma possibilidade de te ajudar a destravar, caso você esteja muito nervoso, nervosa. E a sétima dica desse vídeo, que é a terceira dica para você evitar travar em francês, é você viver o francês, é você fazer uma real imersão no francês. É você não só estudar francês, anotar no seu caderno, fazer aulas, fazer um curso, mas você também viver o francês, mergulhar nas diversas situações que você pode viver no francês. É, por exemplo, você, em vez de só estudar 30 minutos de francês por dia, é você colocar um podcast ou o áudio daquela aula que você estava estudando no carro, no trânsito. Por exemplo, no curso de francês Método Afrancesados, você recebe o material completo, você recebe o PDF para revisar, você recebe o áudio em versão lenta e versão nativa, quer dizer, na velocidade nativa. Você pode colocar esses áudios para ouvir no trânsito, ou quando você estiver no ônibus indo para o trabalho, quando você estiver caminhando, fazendo esporte, para aquilo também ser uma imersão quando você não está com tempo de sentar mesmo para estudar. Você pode ver um filme em francês, por mais que você ainda não tenha um nível para assistir totalmente em francês, sem legenda ou com legenda em francês, coloca a legenda em português, depois volta um pouquinho, aquela cena que você já viu com legenda em português, coloca a legenda em francês. Isso pode te ajudar também a fazer uma imersão. Claro que você não vai fazer isso no filme inteiro, né? Mas pega ali algumas partes do filme e faz isso, para construir mais vocabulário, para, né, ter essa sonoridade da língua, para ver cenas dentro da cultura francesa. Isso ajuda o seu cérebro a perceber que o francês é importante e a lembrar muito mais do que você está estudando. Por isso que a gente sempre recomenda você aprender francês todos os dias, porque isso faz com que o seu cérebro lembre mais. Porque, primeiro, você está revisando, né? Você está mostrando para o seu cérebro que você está revisando, está trazendo mais francês para a sua memória. O seu cérebro vai lembrar com mais facilidade, você vai conseguir buscar com mais facilidade essas informações para falar na hora da conversa, então você vai ter muito menos branco na hora de falar. E c'est ça pour aujourd'hui, é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu j'aime, o seu like aqui embaixo, para eu saber que você gosta também desse tipo de vídeo. E se você quer saber mais sobre o curso de francês Método Afrancesados, que é o nosso curso completo, do zero até o nível avançado, focado 100% no francês da vida real, com suporte bilíngue para tirar todas as suas dúvidas de francês, acesso por 2 anos, situações práticas, uma verdadeira simulação de todas as situações que você pode viver na vida real, na França ou em qualquer país de língua francesa, com estruturas mais úteis do francês, enfim, foco realmente na comunicação, no que você vai usar, com ritual de aprendizagem que vai te ajudar a desenvolver as suas 5 habilidades do francês, que são falar, entender o francês falado, escrever, ler e pensar em francês. E, claro, comunidade de alunos para você trocar ideias com outros alunos. Se você quer saber em mais detalhes tudo que está incluso no curso de francês Método Afrancesados, basta apertar aqui no izinho ou no link que está aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Salut! À la prochaine!